Disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Esaú, meu irmão, é homem cabeludo, e eu homem liso. Dar-me o caso de meu pai me apalpar, e passarei os seus olhos por zombador. Assim entrarei sobre mim maldição e não bênção. Respondeu-lhe a mãe: Caia sobre mim essa maldição, meu filho. Atente somente o que eu te digo, e vai e traze-me. E ele foi, tomou e trouxe a sua mão, a mãe, que fez uma saborosa comida como seu pai apreciava. Depois tomou Rebeca a melhor roupa de Esaú, seu filho mais velho, roupa que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu filho mais novo. Com a pele dos cabritos cobriu-lhe as mãos e sua linçura do pescoço. Então entregou a Jacó, seu filho, a comida saborosa e o pai lhe havia preparado. Jacó foi ao seu pai e disse: Meu pai. Ele respondeu: Fala, quem és tu, meu filho? Respondeu Jacó, seu pai: Sou Esaú, teu primogênito. Fiz o que me ordenaste. Levante-te, pois, assente-te e come minha caça, para que me abençoes. Temos de dar seguimento aqui ao propósito que começamos ontem, ou seja, que Deus dirigia a Isaac, Rebeca e Jacó de tal sorte que, não obstante as falhas que lhe eram inerentes, não impedissem de pôr em execução aquilo que havia determinado concernente à bênção de Jacó e à rejeição de Esaú. E, no entanto, isso não significa isentar Isaac de sua parte, como se ele não fosse repulsivamente culpado, e que iguais falhas não fossem encontradas em Rebeca e em Jacó. Deus, porém, as passou por alto, e assim vemos que Deus nada espera dos homens, nem depende deles, quando a questão diz respeito à realização de seu conselho. É bem verdade que eles o usara para que sirvam aos seus objetivos, porém mostra por seu turno que ele opera tudo sozinho e movido por si mesmo. E quando suas criaturas o servem como instrumentos, não o fazem senão para seu agrado, e não como se ele estivesse surgindo a alguma necessidade. Sim, e muito embora as coisas no tocante aos homens sejam muito mais adversas do que parecem, contudo isso mostra que seu poder é suficiente, de modo de não carecer auxílio de outro. Ora, já dissemos que nesta questão de Jacó, pode-se ver como ele se viu presa da dúvida. Isso era contrário à fé. Portanto, cumpre que Deus, de um lado, supriu esta carência a esse respeito. Lemos que ele porta a maldição. É por isso que ele sabia que seu pai se ordenara que ele ordenasse um herdeiro, não só para os benefícios terrenos e transitórios, mas da promessa que pertence à vida espiritual. Ele tinha ciência disto, e portanto respeitava não só um homem mortal, mas sobretudo Deus vivo. Ora, no tocante a Rebeca, ela diz: Que a maldição esteja sobre mim. Percebemos como ela foi precipitada, de tal sorte que falava, por assim dizer, porém, não há dúvida de que nesse meio tempo ela não sabia que isso não podia prejudicar. É verdade que ela não ponderava bem em sua falha, porque embora tivesse bons motivos de obedecer a Deus, e então considerar que sua eleição podia manter-se em pleno vigor, não obstante ele não teria praticado nesse meio tempo tal astúcia para manter o direito, onde nada havia senão enganos e mentiras. Pois Deus é infinitamente capaz de cumprir sua própria obra e conduzir seu próprio conselho ao fim comilado. Ele não precisa tomar de nós algo por empréstimo, portanto não é lícito, por uma razão mais forte, fazer triunfar sua verdade por meio de mentiras. Rebeca, porém, agiu assim, de modo que no tocante a isso, ela não pode ser justificada. Mas este exemplo aqui não é posto diante de nossos olhos a fim de que imaginemos também a mesma coisa, pois ocorrerá que em outras experiências estaremos prontos a misturar nossas fantasias a fim de nossos problemas se resolvam bem. E isso se dá porque não cremos que Deus é suficientemente sábio, ou melhor, é como se ele não fosse suficientemente forte, ou não estivesse em mãos os meios de levar os problemas a um bom fim e resultado. Mas ao agirmos assim, porventura não tentamos controlar a Deus dizendo: muito bem, é verdade que ele o faz, mas de que maneira? Por certo que não de conformidade com seu conselho, e de conformidade com seu poder e infinita pujança,
e assim em conformidade com alguma coisa leve, e acima de tudo queremos que essa coisa seja efetuada de acordo com o que imaginamos e forjamos em nosso próprio cérebro, pois diremos: eu noto que isto é bom, este meio é muito bom e necessário. Mas porventura somos tão sábios que realizaremos isto corretamente e deitaríamos nossa mão em algo de tal gênero? Notemos, porém, que Deus não ordenara assim por sua palavra. Eis, pois, uma temeridade que não poderia surgir. E, no entanto, isto é muito comum, e todos acharão este vício em sua descendência. Mas tanto mais devemos aprender a nada adicionar o que é propriamente nosso, visto que temos em nós permanentemente esta micleneância corrupta, então temos desta ou daquela maneira de expulsar de nossas cabeças. E quando tivermos agido assim, segundo nossa aparência e forma, nada mais faremos senão emaranhar, subverter tudo. Mas se Deus não atribuiu tais falhas à nossa responsabilidade, e contudo executa sua obra, isso não é para que não nos gabemos, como a miúde fazem os que se exercem e dizem: é verdade que isso aconteceu. Mas foi porque Deus perdoou esta loucura, e no entanto não deixou de nos sustentar a respeito de não sermos dignos disso. Aprendamos, pois, a de modo algum justificar nossas presunções. Quando Deus fizer prosperar o que temos arrogante e perversamente intentado, mas tanto mais engrandecemos sua misericórdia, quando vimos que, embora lutamos contra ele e tentemos de todos os modos a protelar sua obra, no entanto ele jamais deixa de dar-lhe sequência. Isso é o que sucintamente temos de aprender sobre esse texto. Em seguida, Jacó saiu em busca de 2 cabritos, trazendo-os a sua mãe, para que ela preparasse uma deliciosa refeição do tipo que ela bem sabia que Isaque degustava com prazer. E após ela haver vestido a Jacó com as roupas de Esaú, e também de vestir neles as peles, o resultado foi que ele parecia um homem peludo e rude. Aqui, porém, é possível julgar que este cenário era por demais infantil e recreativo, portanto envolvia a simulação de comida, pois ela tomou um cabrito no lugar de alguma gazela, e depois de o pai haver comido e já estar bem saciado, ele abençoou a seu filho, e que isso foi, por assim dizer, uma recompensa por seu jantar. E segunda vez veio disfarçadamente, como se estivesse no palco a imitar seu irmão Esaú, vestidos com a roupa dele, com seus pulsos, seu pescoço e sua mão coberto, e em tudo isso nada mais se via senão motivo de gargalhada. No entanto, para que sejamos mantidos em reverência e tiremos proveito desta história, aprendamos a visualizar aí a eleição divina da qual já se fez menção previamente. Porque se não tivermos este fundamento, com certeza em tudo que Moisés recorda não descobriremos nada que acaso nos mova ou nos propicie alguma persuasão de que isso era criado e administrado do alto. Mas quando nos sentirmos convencidos de que Deus dera a Jacó a primogenitura, antes mesmo de seu nascimento, então teremos de observar bem e visualizar essas coisas ordenadas tão estupidamente por pessoas de um zelo inadvertido, e não deixaremos de confessar. Deus é que perenemente imutável, ainda quando os homens, através de sua obstinada ousadia e tola presunção, transbordem e lancem tudo de ponta cabeça, não obstante seu conselho permanece íntegro e perfeito. E isto, pois, que temos de notar a fim de extrairmos algum proveito dessa história. Além do mais, ao lermos que Jacó foi ter com seu pai e lhe disse: eu sou o teu filho Esaú, come e bebe, é possível perceber-se como os homens se endurecem quando uma vez tenta fazer algo movido por um zelo inadvertido, quando se tornam mais e mais ousados. A princípio Jacó nutria dúvida: se eu for achado como zombador diante de meu pai, ele me amaldiçoará. Mas daqui a pouco não se preocupa com nada, se expressa tão ousada e francamente, como se quisesse dizer que tinha certeza de estar no lugar de Esaú. No entanto, desse fato temos de observar que antes de começarmos algo, temos de pensar se Deus nos dá sua permissão e se Ele nos guiará. Temos de nos precaver para que em tudo que fazemos e empreendemos,
nada mais age senão plena obediência. Porque uma vez tenhamos, como se diz, ultrapassado nossos limites e imaginamos fazer isto ou aquilo, não importa se no princípio tivermos algum escrúpulo de grande dificuldade, no fim fecharemos nossos olhos e iremos longe demais. E quando todas as objeções do mundo estiverem diante de nossos olhos, ainda assim será ferrenha nossa obstinação. Visto, pois, que os homens são por demais empredinados em seus tolos e temeridades conselhos, e que vemos um exemplo tão notável disso em nosso pai Jacó, tanto mais atentemos bem para que não movamos sequer a extensão de um dedo, até que saibamos se Deus permitirá fazer o que pretendemos, tenhamos tomado o conselho de sua palavra. Pois então não podemos ser tão ousados quando lhe formos sujeitos, e quando não houver em nós tola presunção de seguirmos nossa própria fantasia. No entanto, nada podemos fazer de nós mesmos, por menor que não seja tarde demais. E por isso aprendamos a começar bem até o fim, para que finalmente alcancemos o que desejamos. Mas no que aqui é expresso por Moisés, podemos ter uma figura que não seria inapropriada, a saber, que ainda quando Isaac fosse enganado, que Esaú não estivesse ali, e que Jacó por sua levianidade obtivesse sua bênção. Não obstante em tudo isso, temos aqui uma imagem daquela bênção que nos é dada por Deus. Portanto, lemos no primeiro capítulo de Efésios: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção. Efésios capítulo 1, versículo 3. Que sorte de bênção é essa? Ele mesmo acrescenta: em Cristo, pois se Deus preparasse e reparasse bem em nossas pessoas, seríamos seus inimigos e inativelmente nos detestaria em virtude do pecado. Visto, pois, ser assim, cumpre que sejamos abençoados fora de nós mesmos, a saber, na pessoa de nossa cabeça. E ademais, temos de ser vestidos com o manto de nosso Senhor Jesus Cristo, pois o que podemos apresentar senão total imundícia e poluição? Nossa inteira constituição é toda ela iniquidade, portanto não passamos de cheiro nasoente diante de Deus. Mas quando somos revestidos com a obediência de seu Filho unigênito, então há em nós aromante suave, mediante o qual lhe somos aceitáveis. De modo que, embora com respeito aos homens não existe senão confusão, estando por assim dizer tudo embaralhado, não obstante podemos aplicar isso para nosso proveito. Jacó era como que um espelho em toda a igreja, e no entanto fomos abençoados em sua pessoa, como ele foi abençoado na pessoa de seu irmão mais velho. Pois a questão aqui não é de achar-se semelhante e perfeito. Se alguém disser que Esaú não se assemelhava a Jesus Cristo, isso procede, mas nenhuma comparação não se requer que cada parte e parcela seja concordante. É suficiente que vejamos alguma concordância e semelhança em parte, como lemos que a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo será como o ladrão da noite. Como assim? Porventura ele é ladrão? Seria uma estultícia pensar assim. No entanto, basta que vejamos que os que no mundo dormem serão despertados de repente. Assim agora, quando falamos da primogenitura de Esaú e que Isaac representava a pessoa, que Jacó foi abençoado sobre a roupa e semelhança de seu irmão, daí vemos aquilo que foi realizado, o que alegamos ainda agora, a saber, que seremos preteridos se nos apresentarmos em nosso próprio nome e em nossa própria pessoa com o fim de obter o favor divino. Mas, quando nos apresentamos ali sobre a sombra de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o primogênito no seio de todos os filhos de Deus, então veremos que seremos recebidos. Não obstante, lemos: Jacó foi a seu pai e disse: meu pai. E ele respondeu: fala, quem és tu, meu filho? Respondeu Jacó a seu pai: sou Esaú. Mas inclusive ele não confiava em si mesmo, ainda quando pudesse parecer haver alguma fraude. Pois ele lhe disse: então disse Isaque a Jacó: chega-te aqui para que eu te apalpe, meu filho, e veja se és meu filho Esaú ou não. Vemos aqui que Isaque nutria dúvida, e não obstante a bênção não deixou no tocante a Deus, e ter sua virtude e efeito, como também lemos que ele o abençoou na presença de Deus. Mas é bem verdade que se tivermos nossos olhos fixos em Isaque,
diríamos que este ato foi mal orientado e que ele não mereceu ser considerado em qualquer grau de perfeição, mas que Deus o operou, e não só quando os meios inferiores falharam, mas quando eram contrários e eram como se fosse totalmente abolido aquilo que fora determinado. Mas tanto mais nos cumpre observar bem, muito embora Deus use os homens em sua obra e lhe confira esta honra de servir aí como instrumento, contudo nada existe de sua parte, e podemos dizer, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 7. Aqui, porém, Isaac, em vez de plantar e regar, ao contrário, arrancou e decepou a bênção, tornando-a estéril e destituída de fruto. Mas seja o que for, Deus ainda era servido aí, porque se ele tivesse plantado e regado, de fato teria feito apenas em parte. Porém não realizou plenamente como devia. No entanto, nesse meio tempo, a bondade de Deus suplantou, a despeito das falhas e vícios em suas criaturas. Seja como for, podemos dizer bem que Isaac, ao duvidar, merecia ser privado daquele estado e ofício que lhe foram dados, a saber, que ele perdera a graça de Deus até onde a salvação do mundo inteiro estava embutida. Este é o tesouro que lhe fora confiado. No entanto, por sua incredulidade, ele merecia ser privado dele. Deus, porém, não quis que fosse assim. E a quem o atribuiremos? Era preciso que sua mercê fosse aqui engrandecida, já que no homem não existe amparo algum, nem algo que lhe corresponda, senão que tudo lhe é contrário. No entanto, notemos bem que ninguém era mais obtuso em relação a Deus do que ele. É verdade que já vimos previamente que ele tinha os olhos espanados e que já era de idade bem avançada, que era um homem já meio morto. No entanto, isso não sucedeu naturalmente, ou seja, que ao ouvir a voz de Jacó, ele se deixou enganar tão neciamente, a ponto de não imaginar alguma fraude nesse meio. Aqui ele tem dúvida, e no entanto segue em frente, e a respeito de ser contra sua vontade, ele abençoou a Jacó no lugar de Esaú. Seria preciso, pois, que Deus o embotasse, para que não fosse só uma questão de idade. E isso é o que já o disse, a saber, que Deus guiava a sua obra de tal modo que, embora os homens a obstruíssem e as estrovassem, era como que a revertessem completamente. Não obstante, o fim e o resultado eram tais que transparecia que Deus executava aquilo que pronunciara, seguindo sua eleição secreta que fora decretada antes da fundação do mundo. E assim sabemos que em tudo que Isaac fez, nada havia senão um tipo de estupidez, e sua obstruosidade era tal que não havia nele qualquer entendimento ou discernimento, nem qualquer juízo, e não obstante Deus fez isso prevalecer. De que forma, como ele faz o pão que comemos conter energia para nutrirmos? Quando tivermos comido e bebido bem, e formos renovados e saciados de modo a não podermos dobrar esse braço, nem mover esta perna, contudo teremos novas energias para empreendermos numa viagem. Diremos que isso se deve ao fato de que o pão contém algum poder, alguma vida ou algum movimento. Quando, porém, percebermos que o pão nos dá aquilo que ele não possui, bem como o trigo e o vinho e outros alimentos, isto é assim para que saibamos que Deus não usa suas criaturas de tal sorte em alguma obra em que ocuparíamos aquilo que vemos com nossos olhos. Tenhamos em mente permanentemente isto, que ele dispõe a ordem da natureza e igualmente nos guia e governa, sim, e até mesmo que é contra a natureza, que muitas vezes ele agirá contrariando totalmente aquilo que estávamos acostumados, de sorte que tal coisa nos deixará atônitos, principalmente quando a questão envolve nossa salvação. E no entanto não devemos imaginar de que nossa parte trazemos alguma coisa de lá, senão que é Deus quem deve realizar tudo, porque ele o começou e o consumará. E ademais, se ele opera de um modo estranho e não costumeiro, e que nada existe senão a tola exibição externa, saibamos que a loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 25. Ora, ele clama loucura de Deus, segundo nossa ótica, pois ele opera de uma maneira desprezível, para que sejamos forçados a imaginar.
O que é que Deus está dizendo? Parece que ele se diverte e zomba. É bem provável que seja esta a nossa conclusão. E essa é a razão por que Paulo disse loucura, porque os homens se apoiam em seus próprios sentidos externos. Mas seja como for, isso excede a toda a sabedoria do mundo. Notemos, pois, o que temos de aprender. E quando tivermos rememorado bem esta lição, não seremos como um grande número de cabeças atordoadas, as quais tomam todos estes fatos como aventura, e em consequência disso, ridicularizam como se tudo o que aqui renumerado por Moisés nada mais fosse do que, como se diria, apenas tola trivialidade. Quando, porém, tivermos aprendido o que aqui nos é mostrado pelo apóstolo Paulo, sem dúvida teremos outro método de sobriedade e jamais cessaremos de adorar o segredo de Deus. Ainda quando à primeira vista ele não glorifique a si mesmo, mas atentaremos para o começo e o fim, não para aqueles meios que porventura nos proporcionem uma ocasião, gerem em nós algum escândalo ou que nos absolva. Em suma, vemos que Deus dirigiu Isaac de tal sorte que ele ficou totalmente cego. Não diríamos, pois, que Deus aqui deu a Isaac alguma disposição a fim de fazer aquilo que pertencia ao seu ofício, conhecendo bem a causa e tudo quanto procedia de matéria, mas ele ficou cego. No entanto, mantinha, por assim dizer, pela mão e o guiava como a um cego que nada vê. Deveras vemos na igreja algo que corresponde a isso, ou melhor, se alguém aproxima bem, porque a pregação do Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Romanos capítulo 1, versículo 16. Quando, pois, proclamarmos a graça de Deus, pela qual somos reconciliados, visto que nossas falhas nos são perdoadas em nosso Senhor Jesus Cristo, e que o sangue que Ele derramou por nós é a genuína purgação delas, o qual nos purifica. Portanto, Deus deserca os céus e nos chama para si, muito embora a palavra proceda da boca de um homem. Mas nesse meio tempo, não sei a quem isto será proveitoso, pois cada um será testemunha de sua própria fé. E quando falo e não recebo daí minha parte, ai de mim, então eu seria mais que cego, como também foram aqueles que proclamaram o Evangelho, foram testemunhas da graça de Deus e atraíram a salvação de pobres pecadores. Não obstante, não lhe resta nada mais, senão a condenação. E por que assim? Porque se assemelham a atores em que não existe nem afeto nem zelo. Assim, pois, Deus será servido a miúde por pessoas de nenhum valor, as quais parecem cães e suas próprias imundícias, e no entanto são ministros de seu poder para atraírem a salvação aqueles que jazem num caminho da destruição. Ademais, há mercenários que pregam em prol de seu próprio ventre, e não levam em conta nada e a ninguém, senão a si próprio, ou pior ainda, conseguem ser muito estimados. E no entanto são estes os instrumentos de Deus para a salvação de todos os crentes. E às vezes, no melhor dos casos, digo que eles se obrigariam muito fielmente a cumprir seus deveres e chamar os pobres pecadores à salvação, a ser guias e exemplos a todos os demais. No entanto, estes não descobrirão o que Deus fará, porque semeiam a santa semente e não sabem como a fará prosperar. E às vezes pensam em abençoar e amaldiçoam. Por quê? Porque seria preciso que a vingança divina fosse preparada para todos os escarnecedores. O Evangelho é proclamado para que encontremos um Deus misericordioso para com todos nós. Mas há muitos que, através de seu desprezo e ingratidão, acumulam para si própria condenação, pois o Evangelho lhes será aroma de morte para a morte. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 16. No dizer de Paulo, ou seja, um aroma mortífero que bastará um sopro para que desapareçam de vez, como vemos ainda em nossos dias. Deus opera através dos ministros de sua palavra, para que alguns sejam totalmente cegos e outros sejam cegos só em parte, pois os mercenários de quem temos falado são totalmente obtusos e de nada sabem. Mas os bons e fiéis ministros, ainda quando tenham ciência de seus olhos são ofuscados, contudo são ignorantes para que Deus torne o trabalho deles proveitoso, ou agem de tal modo que às vezes o propósito deles são totalmente subvertido. Portanto, é isto que temos de aprender.
E entre mentes, visto que Deus nos declarou que sua palavra é a via de acesso para a vida celestial, e que ele ratificará tudo quanto os homens pronunciarem com base nela, em seu nome guardaremos isso para nós, e não duvidemos, não importa qual seja a nossa carência, seja em relação àquela que fala ou àquela que ouve, de que não obstante, quando recebemos esta palavra pela fé, e ela for fielmente e em verdade entregue a nós, seremos participantes desta bênção. Nesse fato, podemos ver a bestialidade de todos aqueles falsos e deploráveis mestres do papado, por cujo estigma tem fundado aquele ídolo que possuem para fazer um Deus e um bocado de pão. Dizem, se um sacerdote não tiver a intenção de consagrar, então esta é nula, e é pela intenção daqueles que consagra que o pão se transforma em Deus. De modo que seriam idólatras em todas as suas missas, se não cumprem esta condição. Pois como sabermos se o sacerdote que consagra cumpre seu dever como deve, ou se sua mente está em sua cozinha ou camareira? Porque ao agir assim, o pão permanece pão, não existe nenhum Deus. Por quê? Porque dizem, se a sua intenção não estiver ali, seu ato fica nulo. Mas é muito verdadeiro que assim mostram sobejamente, bem como o erro atrai outro, porque visto que lhe parece haver uma mudança operada no pão que se transforma na substância de nosso Senhor Jesus, por cujo ato inventaram aquele mesmo amuleto, a saber, adicionam diretamente a intenção. Não obstante, vemos que nada sabem da natureza dos sacramentos. Deixo agora de falar desta conversão, que imaginam e a que chamam transubstanciação. Mas se aquele que ministra o sacramento e tem essa incumbência e vocação, mantém o povo sungido à sua intenção, o que resultará? O homem perverso que batizar pode estar zombando de Deus, e por esse meio anula completamente o sacramento. E então, quando ministrar o sacramento da ceia, os pobres indivíduos estarão sendo ridicularizados quando vierem buscar aí o penhor de sua salvação. E o ministro manifestamente está desprezando a Deus. Em suma, eles reiteriam o poder de Deus, encerrando em sua mão. E que blasfêmia esta e quão detestável é. Vemos, porém, a que ponto chegaram. Pois é certo que na missa, se tiverem um anjo ali, contudo jamais ela deixaria de ser algo diabólico. Mas em contrapartida, se houvesse um demônio na ceia que é ministrada, contudo Deus não deixa de realizar sua obra. Não devemos olhar para a dignidade daquele que ministra o pão ou vinho na ceia. Deus, porém, de tal modo nos tem instruído aí, que tem imprimido poder no sinal visível. É Ele que opera por seu Santo Espírito, de modo que somos enganados quando chegamos ali, mas realmente estaremos unidos e sungidos a Ele. Portanto, é isso que temos de aprender neste lugar. Tiramos daí nosso proveito. Agora, porém, focalizemos a bênção que Isaac ministrou. Depois de haver auscultado seu filho, ele disse: Eis que o cheiro de meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou. Muito embora vemos que ele era enganado, contudo sobre o cheiro dessa roupa emprestada, ele aceita Jacó seu filho, como se fosse seu primogênito. Este, pois, é o cheiro pela qual somos aceitos por Deus. Ele procede daquele que é o primogênito na casa, a saber, de nosso Senhor Jesus Cristo. Ademais, ele adiciona: Deus te dê do orvalho do céu e da exuberância da terra, e a fartura de trigo e de mosto. Aqui, à primeira vista, um homem julgaria que esta bênção nada mais implicava, senão que Jacó seria robusto e bem nutrido. Portanto, Isaac não menciona aqui nenhum dom espiritual, como já mostramos previamente que não foi por alguma comodidade terrena, nem por riquezas, vantagens ou prazeres que Jacó seria abençoado. Mas como, pois, é possível conciliar essas coisas? Temos de manter esta regra que nos é dada na Santa Escritura, a saber, que a graça de Deus era sempre revestida, por assim dizer, com algumas figuras até que nosso Senhor Jesus Cristo viesse. Porque para que os pais obtivessem o perdão dos seus pecados, tinha que matar algum animal, derramando seu sangue. Algumas vezes eles queimavam a gordura e aspergiam o sangue. E acaso poderia um animal irracional, vos pergunto, apagar nossos pecados pelos quais somos culpados diante de Deus? E como poderia o sangue apagar aquilo que em si nada continha senão corrupção?
E repito, quando a gordura era queimada de tal modo que não se podia suportar seu cheiro, como isso poderia ser feito para pacificar a ira de Deus contra os homens? Ora, em tudo isso alguém diria que Deus quer conservar seu povo, aderindo às coisas terrenas? No entanto, temos de nos aproximar sempre daquele modelo que Moisés viu no monte, segundo a qual ele falou, a marca também o ponto para o qual somos enviados por Paulo e Estevão. Assim, pois, como os sacrifícios implicavam mais do que exibiam, assim devemos notar que em todo o resto Deus guiava de tal sorte ao povo, que sempre entremeava alguma obscuridade, pois seria preciso que isso fosse mantido até o advento de nosso Senhor Jesus Cristo, a fim de que viéssemos simples e claramente à graça de Deus e à vida espiritual. Lemos que nosso Senhor Jesus Cristo é as primícias do que ressuscitam. Por que isto é assim? Não podemos atingir aquela ressurreição que nos é prometida, bem como aquela vida celestial, a menos que o vejamos que eles prometemos. Nossos corpos voltarão ao pó. O que podemos fazer? O fim de todos os homens nada mais é do que desespero. É como se tudo fosse abolido. E no dizer de Salomão, a morte de um cão e de um homem, no tocante do corpo, é uma só. Assim, pois, se não visualizarmos o reino de nosso Senhor Jesus Cristo, é certo que tudo aqui será, por assim dizer, confusão. Mas quando soubermos que ele já venceu a morte e já ascendeu ao céu, então temos fácil acesso. Mas não foi assim nem sobre a lei, nem antes dela, pois os pais não tiveram a visão de nosso Senhor Jesus Cristo, senão por meio de sombras. É verdade que alcançaram aquela visão celestial que é nossa, desfrutaram do mesmo espírito de adoção, invocaram a Deus por seu Pai. Mas tudo isso era muito remoto e essas coisas lhe eram obscuras. E assim notemos que por esta causa não receberam aquela revelação que temos no Evangelho, pois cumpria que Deus o atraísse por aquele meio que lhe fosse adequado. Isso é o que aqui Paulo diz em Gálatas capítulo 4, versículo 1 ao 2, que eles eram governados como crianças e que a lei lhe era como que um tutor. Pois ainda quando uma criança já está herdeira de seu pai, contudo, ela não tem ainda que cuidar de sua subsistência, portanto, ainda não é capaz de assumi-la. Porém, está sob a diretriz de seu tutor, e ainda quando ela possa assumi-la, contudo não tem liberdade de fazê-lo. Assim, pois, ainda quando os pais sobre a lei já eram os herdeiros do reino celestial, como nós o somos, contudo ainda viviam em sujeição servil, sobre a qual eram mantidos sobre um tutor. Porque esta honra, que como eu já disse, ainda seria retida até o advento de nosso Senhor Jesus Cristo. Se os antigos pais ainda não haviam progredido senão pouco a pouco, e como que por degraus, até atingirem a vida eterna, visto que essas coisas ainda lhe eram tão obscuras. Se os antigos pais ainda não haviam progredido senão pouco a pouco, e como por degraus até atingirem a vida eterna, visto que essas coisas ainda eram tão obscuras, e nosso Senhor Jesus Cristo ainda estava longe, como tudo isso teria sido? Porventura teria atingido o seu propósito. Assim cumpre que Deus o socorresse e lhe estendesse suas mãos. E neste aspecto, a terra de Canaã lhe foi como que um penhor e fiança, de que Deus lhe designara uma herança superior à deste mundo, pois poderiam regressar aos pais onde nasceram, o qual aparentemente era mais fértil do que a da Judéia. Notemos bem que Abraão e Isaque se viram premidos pela fome, se nada mais visualizarem, senão a necessidade de se nutrirem nesta terra, teriam abandonado aquela terra da promessa. No entanto, descansaram ali, porque, para desfrutar dela após sua morte, inevitavelmente, pois pensavam em algo mais elevado do que esta terra visível, e a tomariam em outro sentido, além de dizer: aqui temos tudo quanto desejamos. Todavia contemplavam na terra de Canaã como que um penhor que Deus lhe dera, até que tomassem posse da vida celestial. Assim, pois, ao mirarmos esta bênção de Jacó, a qual fala do orvalho do céu, da gordura da terra, da abundância de trigo e de vinho, não significa que Isaque orasse tão somente por isso, que seu filho se nutrisse como suínos numa pócega, e que ele fosse gordo e saciado aqui embaixo. Mas ele serviu a ordem que Deus designara naquele tempo, a saber, que lhe deu penhores de uma coisa que era muito mais excelente.
e que isso é assim. Vemos no que Isaac adiciona logo a seguir: sirvam-te povos e nações te reverenciem, se Senhor de teus irmãos e os filhos de tua mãe se ercurvem a ti. E por qual direito ele lhe dá isso? Isaac não passa de um pobre forasteiro que tem de arrendar a terra, onde possa hastear seu pavilhão, e aí viveria como que pelo favor de outro. E não obstante, aqui ele faz de seu filho rei dos reis, e o mundo inteiro vem e lhe presta homenagem, e trará toda a terra em sujeição. Vemos, pois, muito bem que ele não atormenta com as coisas terrenas, senão que as enfeixa, ou seja, ele toma as bênçãos terrenas como penhores a fim de trazer seu filho que jaz longe, e entre mentes ele mantém seu passo firme para o guia ao reino do céu, como lhe havia prometido. Ora, sabemos que as coisas nos são oferecidas de nosso Senhor Jesus Cristo, para nos fazer esquecer tanto as honras como também todas as magnificências, dignidades e nobrezas do mundo. Isso, pois, é o que temos de observar neste lugar. É verdade que mesmo hoje se faz necessário que aquelas bênçãos temporais que recebemos das mãos divinas nos sejam como que penhores de sua dignidade. Algumas vezes, porém, elas são mais e outras menos. Pois com respeito ao fato de que os antigos pais não tiveram a mesma luz que ora temos, e tiveram sombras e figuras, isto se deve porque Deus não lhe testificou tão bem como fez conosco hoje. Pois no Evangelho temos nosso Senhor Jesus Cristo e lemos que devemos conformar-nos à sua imagem. Ora, bem sabemos que ele nada possui neste mundo, senão todo gênero de misérias e confusões. Pois vemos como ele foi crucificado a ponto de parecer como se fosse totalmente abandonado por Deus seu Pai. Ele sofreu aflições e angústias eternas. Assim, pois, devemos conformar-nos a ele, de forma diferente da deles. Portanto, eles foram guiados por figuras. Além do mais, quando compararmos Jacó com Esaú, perceberemos melhor que quando Isaac abençoou a Esaú, a bênção que ele aplicara em Esaú será em grande medida maior e mais rica do que aquela que ele foi aplicada aqui em Jacó, seu filho. E não obstante, aquela que pratica e aplica aqui em Jacó, porém ele diz: meu irmão e meu amigo, não haverá duas bênçãos, visto que a tomada de mim permanecerá. E Deus abençoou aquele que eu tiver abençoado. Visto que ele me designou ministro dela, faze-se necessário que ainda assim ele permaneça. Como foi feito, eu não tenho mais direito nela, e devo contentar-me em haver abençoado uma vez. Mais tarde, a despeito de tudo, ele abençoou a Esaú. Como assim? Porventura não existe alguma contradição? Certamente não, mas isso se deu para mostrar-nos que não existe nenhuma outra bênção celestial, ou seja, aquele a quem ele abençoou seria a cabeça da igreja, e que Jesus Cristo adviria de sua raça. Isso já não estava na mão de Isaac, como ele mesmo confessa, mas concernente aos benefícios deste mundo e aquilo que pôde satisfazer as criaturas, ele lhe deu com mais abundância do que fez a Jacó. Agora, pois, podemos perceber facilmente que Isaac aqui está falando do orvalho do céu, da gordura da terra e de grande quantidade de trigo e de vinho. Com isso, não querendo dizer que seu filho labutaria aí, senão põe simplesmente diante dele estas figuras como seus meros penhores, para projetar seus olhares para mais longe. Isto, pois, é o que temos de observar. E notemos ainda que quando lemos que Isaac declarou: a voz é de Jacó, porém as mãos são de Esaú. No entanto, deve e havia adquirido isso para ele. É verdade que tudo isso foi feito em meio aos erros, no entanto, além deste erro particular, ele tinha certo conhecimento e o Senhor o advertira sobre o mesmo com o fim de mostrar que a bênção pertencia a Jacó, como também de fato lhe seria reservada, muito embora ainda não houvesse acontecido. Ou seja, muito embora Rebeca não tivesse usado esta desditosa fraude, contudo Deus sabia muito bem como controlar a boca de Isaac, como também controlar a de Balaão. Eis Balaão, homem de boca mentirosa, que fora contratado e vem também com o intuito de amaldiçoar o povo de Deus, caso lhe fosse possível com o fim de perceber dádivas de Balaque. Mas não obstante isso, Deus converteu de tal modo sua língua, que quando pensou em amaldiçoá-los, mal agradou o seu, e ele teve de abençoá-los.
Isaque, porém, não era como Balaão, pois seu propósito não era resistir a Deus, nem abolir sua eleição, senão que foi cegado no sérvio amor, acalentado por seu filho. E nosso Senhor podia bem governar sua língua como bem aprovesse, a fim de fazê-lo abençoar a Jacó. Agora, porém, quando se propõe a abençoar seu filho Esaú, não obstante Deus extrair isso de sua boca, a voz é de Jacó. Ora, isso foi a parte principal e primordial da bênção, a voz, pois Isaque nada deu de si mesmo, porém foi testemunha do favor divino, e por assim dizer, um arauto a publicá-lo. Assim, pois, visto que ele nada achou de Esaú, senão a roupa e o toque, não lhe restaria nada senão perceber em Jacó a sua voz. Por esse meio podemos ver que Deus ainda agora lhe permitiria, ainda quando Isaque não soubesse o que fez, a despeito de a bênção haver voltado para Jacó. Daí há muito sobre esta palavra. Além do mais, pela conclusão notamos bem quando lemos que todas as pessoas se sujeitariam a Jacó, que isso não visava quando lemos que todas as pessoas sujeitariam a Jacó. Isso não visava que ele tivesse algum império ou domínio terreno neste mundo, seja ele, seja dos seus. É verdade que governaram na terra de Canaã, mas o que quer que fossem, não mantiveram todas as nações em sujeição. Nos dias de Salomão, é verdade que Deus exaltou seu povo em todo o mundo, porém isso não passou de uma figura que correspondia ao Senhor Jesus Cristo, que é a cabeça dos homens e anjos, respectivamente. Assim, pois, aquilo que Moisés relembra aqui do domínio soberano, indubitavelmente não pôde se harmonizar nem a pessoa de Jacó, nem a seus filhos, nem a de toda a sua posteridade, até o advento de nosso Senhor Jesus Cristo. E essa é a razão por que lemos expressamente que ele seria a cabeça de seus irmãos, que os filhos de sua mãe se curvariam diante dele. Isso não ocorreu à pessoa de Jacó. Ele teve apenas um irmão, o qual não se curvou diante dele, mas antes ele mesmo fez isso movido de medo, como veremos mais adiante. No entanto, vemos a concretização de tudo isso em nosso Senhor Jesus Cristo, e ele não fez isso em prol de si próprio, mas em prol de nosso bem, de nossa salvação, que ele recebeu de Deus seu Pai, todo o poder a fim de que todo joelho se dobrasse diante dele. É nele também que este é o fato de sermos um reino sacerdotal, a fim de reconhecermos nele que somos rei em nossa cabeça, e assim o adorarmos.